Querido Deus, nós entramos na Tua presença agora e Te agradecemos por esse dia, por essa oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez, para cultuar o Senhor, buscar a Tua palavra, a Tua direção, a Tua orientação. Eu peço, meu Deus, fala conosco nesta noite. A Tua palavra é o que liberta, transforma, ilumina, renova, fortalece, dá vida, ânimo. Das Escrituras procede bom ânimo e perseverança. Então eu oro para que, através da palavra, todos aqui sejam edificados, renovados, fortalecidos, despertados, que aquilo que não estava sendo visto seja, aquilo que estava passando despercebido seja agora notado, visto e corrigido e mudado, em nome de Jesus. A Tua palavra é como uma espada de dois gumes, divide alma e espírito, razão de emoção, e nos dá condições de discernir e julgar as intenções e motivações do nosso coração. Então, meu Deus, através da Sua palavra, nós temos clareza, sabemos dizer exatamente o que fazer, o que nós devemos fazer, como devemos agir, nos portar, através da Sua palavra, Senhor. Conhecendo a Sua palavra, crendo na Sua palavra, não somos enganados, levados por qualquer vento de doutrina, temos firmeza, convicção, segurança. Quando uma pessoa realmente acredita no Senhor e no que o Senhor diz, ela não se abala, ela manifesta uma postura, uma atitude firme, convicta e inabalável. Então eu oro para que a palavra entre, eu oro, meu Deus, para que todos que estão aqui a recebam de forma revelada, para que não sejam mais os mesmos, para que todos possam, meu Deus, sair daqui impactados e transformados. Eu entrego esse culto nas Tuas mãos, eu consagro tudo a Ti, eu repreendo tudo que queira atrapalhar o culto, roubar a atenção, distrair, todo peso, toda opressão, todo mal, eu amarro agora, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Cerca, Senhor, esse lugar de anjos, derrama a Tua unção agora, eu peço a Tua presença, eu peço o Teu Espírito, eu peço a Tua direção, eu peço, meu Deus, a Tua unção, meu Deus, derrama a Tua unção, que os corações estejam abertos para receber a palavra, e que, meu Deus, todos sejam poderosamente abençoados. Eu não sei com que necessidade essa pessoa veio, chegou, mas eu creio que o Senhor tem para ela exatamente o que ela precisa. Eu entrego tudo nas Tuas mãos e tomo posse de uma grande noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2021, diga: as bênçãos repousam e descansam sobre a minha cabeça, em nome de Jesus, amém. Sentem-se por gentileza. Vamos abrir em Daniel capítulo 6, Daniel 6, versículo 1. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel
se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diga comigo, Daniel, se destacou. A Bíblia diz que ele se destacou de tal maneira que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Então, por suas qualidades, pelo seu trabalho, por sua excelência, né? Por sua diligência. Se você vem para a tradução da Almeida, diz assim, ó, o versículo 3, se tiver a Almeida, coloca aí também. O versículo 3 diz: então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia, diga comigo, nele havia um espírito excelente. Então, todos nós temos um espírito, todo lugar tem um espírito. Que espírito habita em mim? Que espírito reina na minha vida? A Bíblia diz que havia um espírito excelente em Daniel. Excelente, irrepreensível. De modo que ele se destacou entre príncipes e presidentes. Então, ele não estava no meio de pessoas comuns. Ele já estava entre a elite. Pessoas altamente capazes, né? Pessoas com grande poder, influência, potencial, com muito potencial. E mesmo entre esses, ele ainda se sobressaiu. Entre príncipes e presidentes, ele se destacou, se distinguiu, sobressaiu. Por quê? Por causa do espírito que havia nele, um espírito excelente. E você vai encontrar referências do tipo, o espírito dos santos deuses. As pessoas viam, reconheciam que em Daniel havia algo diferenciado. Uma sabedoria, uma inteligência extraordinária, que apesar dele ter sido preparado, ter estudado, ter sido treinado, né, na cultura dos babilônicos, depois no Império Medo-Persa, toda essa sabedoria não veio, e sabedoria não vem de escola, faculdade, porque sabedoria começa com temor de Deus. Uma pessoa, através da escola, faculdade, ela pode adquirir conhecimento, ela pode adquirir muita informação, mas sabedoria para a vida, para a condução da vida, para se fazer escolhas corretas, isso é possível através
de um relacionamento com Deus, do temor de Deus. O temor de Deus te faz sábio. O temor a Deus te protege. O temor a Deus te guarda. O temor a Deus te leva a fazer escolhas sensatas. Agora, quando a falta de temor, o que se vê? Loucura, desequilíbrio, tolices e mais tolices, insensatez. Nós falamos na quarta-feira do tolo, né? O Saul, ele mesmo reconhece que agia como um tolo, que estava agindo como um tolo. O Nabal era um tolo. E por que esses homens eram tolos? Porque não eram dirigidos por Deus. Porque lhe faltavam o Espírito de Deus, lhe faltava o temor de Deus. Eram totalmente governados pela alma, pelo coração, pelas emoções. Faziam o que queriam, o que tinham vontade, o que sentiam. Então essas pessoas que são governadas pelo coração, pela alma, só fazem escolhas tolas e estúpidas. Que dependem de sentimentos, são pessoas miseráveis, frustradas, derrotadas, porque os sentimentos não vão te dar apoio para fazer o que é certo e o que é preciso e o que funciona e o que traz resultado. Então, se eu quero uma grande vida, eu não posso esperar que os meus sentimentos me apoiem, porque eles não vão apoiar, eles não vão te incentivar a fazer o que é preciso. Não espere ter vontade de fazer muita coisa, porque você não vai ter. Estamos numa guerra diária, contínua, aqui dentro. A carne cobiça contra o espírito. Sua carne te puxa para um lado, o espírito te puxa para outro. Quem vai prevalecer? Quem mais estiver sendo alimentado. Se eu só dou o que a minha carne pede, então o meu espírito vai se enfraquecendo, morrendo, né? Ao ponto de eu não ter nenhum poder de reação. Agora, quanto mais eu alimento meu espírito, quanto mais eu me encho de Deus, da palavra, mais eu consigo resistir às minhas vontades, os meus impulsos, os meus desejos. Pode prestar atenção, quando uma pessoa ela está no espírito, ela tem foco, ela tem disciplina, ela percebe-se a atuação do espírito dessa maneira: foco, disciplina, diligência, integridade, verdade, sinceridade. Quando falta o espírito, logo você já começa a ver relaxo, inconstância, né, indisciplina, preguiça, comodismo, aceitação. Então, todos nós queremos posições de honra, ambicionamos uma grande vida, todos desejam o topo, todos desejam, e a promessa é que seríamos cabeça, estaríamos por cima. Ninguém quer estar por baixo, ninguém quer ser mais um, né? Ninguém quer uma vida comum, todos querem uma vida fora do comum, extraordinária, não ordinária. Mas nem todos buscam com afinco o espírito que o levará a esta
honra, promoção, reconhecimento. Muitos se contentam no nível da mediocridade. Ele não é miserável, mas também não é excelente. Ele está no meio termo, ele é medíocre. Ele é mais ou menos. Entendeu? Ele está ali no meio termo. Ele até faz, mas não faz com excelência. Ele até faz, mas não coloca toda a sua força. Ele até obedece, mas não obedece radicalmente, e sim parcialmente. Enquanto tolerarmos esse espírito medíocre, obviamente que a nossa vida e os nossos resultados serão medíocres. E resultado medíocre significa um resultado que não satisfaz. Entendeu? Quem trabalha por um resultado medíocre se frustra, porque não satisfaz. Nós queremos o tipo de vida, o tipo de resultado que Daniel, José, Abraão e tantos outros tiveram. Só que isso vai demandar, vai exigir de cada um de nós um alto nível de entrega, de comprometimento, de renúncia, de sacrifício, de determinação, de perseverança. Então, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o império, e não era sem motivo, não era por acaso, né? O rei planejava, por quê? Porque viu as obras, viu as ações, viu a maneira como ele lidava, né, com aquilo que lhe fora confiado, o zelo, a dedicação, a excelência no trabalho. Daniel não se difere muito do José. Nós já falamos bastante, porque é a palavra profética para 2021, ano das bênçãos de José, e você vai se lembrar que Potifar não se preocupava com nada do que estava aos cuidados de José. Lembra disso? O mesmo aconteceu na prisão. O carcereiro não se preocupava com nada que estava a cargo de José, que estava nas mãos do José. Então, quando algo era confiado nas mãos de José, podia descansar, porque ali havia responsabilidade, compromisso, diligência. A mesma coisa com Daniel. Não foi por acaso que o rei pretendia colocar mais nas mãos dele. Aliás, colocar tudo, todo o império, debaixo da sua liderança. Ele se mostrou capaz, competente, confiável, íntegro, justo, e fazia melhor que os demais. Entendeu? Esse rei tinha muita gente boa à sua disposição, mas ninguém se comparava a Daniel. Daniel sobressaía. Ele tinha aqui príncipes, presidentes, gente da elite, gente boa, com muito potencial, mas o que sobressaía era um homem de Deus cheio do Espírito Santo. Era um homem de Deus em quem havia um espírito excelente, porque o Espírito de Deus é um espírito excelente. Percebe-se a presença, a atuação do Espírito de Deus na vida de uma pessoa
que busca, que prima pela excelência, que nada faz de qualquer maneira, que não faz algo para se livrar daquilo, que não cumpre como obrigação, mas que dá o seu melhor, que faz com toda a sua força. Aí, o que acontece com gente que se destaca? Naturalmente, que incomoda. Diante disso, os supervisores, os presidentes e os sátrapas, príncipes e presidentes, procuraram, diga comigo, procuraram, motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Diga, mais nada conseguiram, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Diga, não era desonesto, nem negligente. Na Almeida, diz assim, então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, pois ele era fiel e não se achava nele vício nem culpa. Não se achava nele vício nem culpa. Finalmente, cansaram. Procuraram e não acharam, então finalmente, por fim, desistiram, se cansaram e disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele, a menos que a gente crie uma situação. Não há nada, a gente tem que criar, tem que bolar, tem que inventar, tem que pensar numa estratégia aqui, tem que usar de um meio ilícito, para tentar prejudicá-lo, porque não há irregularidade, não há nada, fora do que deve ser. Ele é honesto, ele não é negligente, ele é fiel. Será que se procurassem, investigassem a nossa vida como investigaram do Daniel, também não encontrariam nada? Não encontrariam um ar para falar, um ar para questionar? Será que se observassem a nossa vida, o nosso dia a dia, encontrariam uma conduta tão excelente como? Eu penso que muitos de nós, a começar por mim, não estamos nesse nível. Precisamos deixar isso entrar de forma revelada, porque Deus não faz mágica, Ele trabalha com a nossa cooperação. Nós podemos estar clamando, pedindo, buscando por mais, quando aquilo que está nas nossas mãos, não está caminhando como deveria caminhar. E aí Deus olha e deve pensar: mas meu filho, você quer mais para quê? Como que eu vou te colocar, num posto mais elevado? Confiar mais nas suas mãos, sendo que aonde você está, com o que já está nas suas mãos, você está fracassando, não está sendo impecável, porque Deus espera isso de nós, que você sejamos impecáveis, irrepreensíveis, que não tenham o que falar, o que pegar, o que dizer,
E assim os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, diga comigo, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer, diga 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo a seu Deus. Muito forte isso aqui, você vê que não é por acaso mesmo, que esse homem foi tão longe e manteve-se, conseguiu se manter no topo, não apenas no império babilônico, mas no Medo-Persa. Quer dizer, entrou rei, saiu rei, e ele se manteve lá. Então ele tinha uma boa base, uma estrutura forte, um alicerce firme, e esse alicerce era Deus, era o seu relacionamento com Deus, Esse homem, não podemos imaginar Daniel como um homem desocupado. Imagina você, tomar conta de quase todo o império. É o que já estava para acontecer, é o que o rei planejava fazer, colocar ele para supervisionar tudo. Então, trabalho era o que não faltava, tinha muito trabalho. Tinha muito trabalho. No entanto, esse homem rigorosamente, é uma coisa que nós temos que deixar entrar também, porque temos a tendência de justificar, apresentar desculpas, dizer que não dá para isso, não dá para aquilo. Tem gente que até hoje apresenta o trabalho, a vida, a rotina diária como uma desculpa para não buscar a Deus, para não ter tempo com Deus, tempo de qualidade com Deus. Elas dizem que não tem tempo para Deus. A verdade é uma só: quando você não tem tempo para Deus, então o seu tempo será usado, e gasto com problemas, muitas vezes problemas que você poderia evitar. O tempo uma pessoa dedica a Deus, o tempo uma pessoa investe na vida espiritual, rende muito mais, entende? Muitos são sábios aos seus próprios olhos, confiam na força do seu braço, e tem consigo que se ele não lutar, não trabalhar, não fizer isso e aquilo, não tem como ele avançar, e então dependem somente da sua força, da sua capacidade, do que ele pode fazer, do seu conhecimento, do seu talento. Não depende de Deus. O fato de Daniel, rigorosamente, 3 vezes por dia, parar tudo, para orar, ter um momento com Deus, revela, mostra, deixa evidente, claro, que ele sabia, que só estava onde estava,
só tinha o que tinha, se ele tinha sabedoria, se ele tinha inteligência, se ele tinha potencial, né? Se ele tinha honra, se ele tinha poder, se ele tinha alguma coisa, era por conta disso, desse relacionamento com Deus, de uma vida com Deus. Então, como eu disse, não faltava ocupação, mas havia prioridades. Isso é muito importante para nós, porque o dia dentro da igreja voa, é muito trabalho, é muita coisa para fazer, né? Sempre há o que fazer. O próprio Senhor diz, né, que a seara é grande e são poucos os trabalhadores. É muito trabalho para pouca gente, e a gente pode cometer esse erro. Nós podemos cometer esse erro. Eu tenho que fazer, eu tenho isso, tem aquilo outro, e caímos na condição da Marta, entendeu? Atarefada com tantas coisas, e não cuidando da prioridade, não se atentando para aquilo que deve ser prioridade. Então, é onde a pessoa trabalha muito, como você vê também Ageu, o povo trabalhava muito, semeava muito, mas colhia pouco, era muito esforço para pouco resultado. E o Senhor fala assim daquele povo: vejam aonde os seus caminhos os levaram, alertando eles para as prioridades. E no caso, né, eles tinham feito o quê? Se voltado para as suas casas, estavam lá estucando as suas próprias casas, enquanto o templo do Senhor estava destruído. E o Senhor diz: esse é o motivo, vejam aonde os seus caminhos, as suas escolhas. Sabe por que vocês lutam e não vem resultado? Semeiam e não colhem? Sabe por quê? É porque o templo está em segundo plano. O templo do Senhor, que representa, né, a vida espiritual, aquilo que é prioridade. O que deveria estar sendo priorizado não está. Então vocês estão se matando para obter um resultado que viria com uma fluidez, com uma facilidade muito maior, se priorizassem a coisa certa, se dependessem de mim, se me obedecessem, se fizessem as coisas ao meu modo, do meu jeito. Mas não, vocês estão agindo ao modo de vocês. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Olha as suas escolhas. Então a gente pode atrasar muita coisa, a gente pode adiar muitas vitórias com a falta desse entendimento, com a falta dessa dependência, né? Então essa dependência aqui, esse costume do Daniel revelava uma dependência, uma humildade, porque ele não era qualquer um, ele era um homem de importância, estava entre a elite, tinha muita sabedoria, mas o fato de 3 vezes ao dia se curvar diante de Deus, né, mostrava uma humildade. Era como se ele reconhecesse através dessa atitude, né, e era exatamente isso, ele reconhecia através dessa atitude que ele não era nada sem Deus, que ele não podia nada sem Deus. Ele fazia questão de mostrar para Deus, através desse hábito, desse costume: eu não sou nada, a glória não é minha, a glória, o mérito não é meu, o mérito é do Senhor. Porque tudo começou, você vai se lembrar, né, como tudo começou, como ele veio adquirir,
né? Sabedoria ao ponto de ser 10 vezes mais sábios que todos os demais, foi tomando aquela decisão de não se contaminar com a comida, a bebida do rei, e passando 3 anos ali, à base de legumes, se sacrificando, né? Por quê? Porque aquelas comidas eram sacrificadas a ídolos, e ele não queria entristecer a Deus, ele não queria, de maneira alguma, de forma nenhuma, comprometer o que ele tinha com Deus. Com Deus. Então, no momento, isso é forte também, quando ele não era nada, quando ele era um exilado, porque ele foi um exilado, ele era cativo, um prisioneiro, vinha de uma linhagem nobre, né, porque Nabucodonosor levou os nobres para servir a ele, e aqueles considerados fracos, incapazes, foram deixados lá, né, em Jerusalém, né? Aqueles que supostamente não seriam capazes de fazer nada, de mudar aquele quadro de destruição que foi deixado. Por isso até que os muros de Jerusalém ficaram 120 anos em ruínas, até Neemias chegar com outro espírito e, né, influenciar, contagiar o povo e mostrar que era possível sim, que era possível se eles crescem, se eles reagissem. Mas Nabucodonosor deixou só aqueles considerados incapazes, menores, e levou os nobres. Então Daniel, os 3 jovens e muitos outros que estavam lá exilados, cativos, vinham da nobreza, mas eram exilados, estavam cativos, não eram nada. E quando estavam lá, longe do seu país, né, longe da família, longe dos olhares, não sou nada, estou longe de tudo, eles honraram a Deus. Não sendo nada, honrar a Deus. E quando estava lá já no topo, né, 10 vezes mais sábio que todos os demais, tendo reconhecimento, prestígio, honra, continuou honrando a Deus. Continuou demonstrando, né, e reconhecendo Deus na sua vida, dando a Deus todo o mérito por tudo aquilo que ele tinha. Então isso é muito forte, muito importante você guardar, porque às vezes quando você não tem nada, né, não é ninguém, não é tão difícil você ter uma atitude humilde, você andar humildemente, praticar a justiça, fazer o que o Senhor exige, que é praticar a justiça, amar a fidelidade e andar humildemente com o Senhor. Quando eu não tenho o que fazer, quando só me resta isso, eu não tenho no que me agarrar, não é tão difícil eu me voltar para Deus de forma quebrantada. Mas quando eu já estou numa posição alta, né, eu já não sou mais um qualquer, eu tenho prestígio, eu tenho poder, eu tenho influência, eu tenho nome, eu já não sou mais um. Muitos se perdem aí. Muitos, quando chegam lá, o tombo é feio, porque ele se esquece de onde Deus tirou. E o Daniel manteve essa humildade. Ele costumava orar 3 vezes ao dia, isso revelava humildade, dependência, isso mostrava os valores dele, né? Não é como alguém que eu ouvi dizer recentemente, não, quando eu cheguei na igreja, né, eu precisava, né? Ah, você não está fazendo o propósito, não. Por quê? Eu não vejo você fazendo mais o propósito. Não, né? Quando eu cheguei na igreja eu precisava, agora eu não preciso mais. Olha a cabeça, olha a mentalidade de algumas pessoas que estão dentro da igreja e assim, ouvindo a palavra todo dia. Não, quando eu cheguei era uma coisa, né? Eu só tinha essa escolha a fazer, né? Eu não tinha no que agarrar, não tinha no que me apegar, eu tinha que buscar Deus com toda a força. Então me joguei, me lancei, mas agora eu tenho que cuidar da minha vida, né, da minha família,
né? Agora eu tenho o meu negócio, minha empresa, né? Não posso fazer o que eu fazia antes, né? Eu não posso me doar como eu me doava antes. Então, quer dizer, lá retrocede em relação a Deus, ao reino, à obra de Deus. Isso é sábio? Isso é uma grande estupidez. É uma tolice das grandes. Porque Deus espera que eu faça mais, não menos. Que eu me doe cada vez mais, não menos. Que eu cresça nele, que a minha jornada seja progressiva. Que a minha caminhada seja progressiva nele. Né? A Bíblia tem um versículo lá em Coríntios que eu gosto muito que diz: sede firmes, constantes e o quê? Sempre abundantes na obra do Senhor. Firmes, constantes, né? O que você começou a fazer, continua fazendo, não para de fazer. Às vezes a gente não sabe o porquê, né, que as coisas não caminham. Dá uma boa analisada na sua vida. Depende se você se comprometeu com algo, com Deus, com a obra de Deus. Diz que ia fazer, começou, mas não continuou. Começou, mas parou. E a gente pode até esquecer, mas Deus não esquece. Deus não esquece. Tanto que a Bíblia fala, quando você fizer um voto com Deus, pensa bem, não faça, não seja precipitado. Melhor você não votar do que votar e não cumprir, diz a Bíblia. Quem já leu esse texto? É melhor você não votar, quer dizer, não fazer um compromisso, seja ele de uma oferta financeira, é um compromisso que você assume com o reino na obra, é um trabalho, do que você assumir e depois não cumprir. Que nós não gostamos quando alguém diz que vai fazer algo e não faz. É verdade, não é? Nós não gostamos, e como fica para você aquela pessoa que diz que ia fazer e não fez? Essa pessoa tem credibilidade para você? O seu nível de confiança, de expectativa em relação a ela, cresce ou diminui? Você já, peraí, não posso contar. Estou vendo que com esse eu não posso contar. Diz que ia fazer, diz que ia, isso e aquilo, não fez. Então você já para de esperar. Você já não cria muita expectativa. Já não espera muito. E também não coloca, quando precisar resolver uma coisa, não, com aquele ali não precisa nem contar, porque não vai resolver mesmo. Isso é triste. Isso tem que fazer cada um de nós pensarmos. Me faz pensar, será que eu não estou perdendo oportunidades? Deixando de avançar? Deus não está deixando de confiar mais nas minhas mãos, porque de alguma maneira estou passando isso para Deus? Quando me atraso, quando algo é passado eu esqueço, eu não cumpro. Que mensagem eu estou passando? Que eu não tenho compromisso, que não é importante para mim. Como é que coisas mais importantes serão confiadas? Se pequenas coisas não são vistas, pequenas coisas estão passando, pequenas tarefas estão passando. Quando eu estava em São Paulo ainda, eu estava ali junto com os meninos, trabalhando com os meninos que tinham chegado agora na igreja, né? E eu lembro de algumas cobranças do tipo: escuta, te passam para fazer um orçamento, você esquece? Te passam para fazer um levantamento disso, você não dá conta? O que você quer dentro da obra? Coisas tão pequenas, triviais, aí estão sendo um bicho de 7 cabeças. O que você espera na obra? O que você quer na obra desse jeito? Uma pequena tarefa, para você é um bicho de 7 cabeças. Algo simples, você não está dando conta.
que você quer? Hã? Onde espera chegar desse jeito? Onde espera chegar? Não, Deus não faz mágica, gente. Deus trabalha com a nossa cooperação. Oportunidades não são dadas, são geradas. Nós geramos oportunidades. Nós geramos. Eu creio que foi o próprio Daniel que criou essa oportunidade. Entendeu? Que criou esse cargo que não existia. Ele criou esse cargo que não existia. Através do seu trabalho, das suas qualidades, da sua excelência, o rei certamente foi observando, foi vendo o seu trabalho e achou por bem. Planejava colocá-lo num nível acima. Num nível acima. Não é que já existia, eu não penso que já existia aquele cargo. Ele se destacou tanto que ele já não cabia mais naquele nível. Amém, pessoal? Não cabia mais. Então, pensa sobre isso. Que nós estamos orando, pedindo coisas maiores para Deus, mas de repente estamos em pequenas tarefas, deixando a desejar, não sendo tão diligente, disciplinado, e se procurar, vão achar muitas faltas, mas investigaram, viraram o Daniel de cabeça para baixo, não tinha onde pegar, todos os compromissos assumidos eram cumpridos, nada do que estava nas suas mãos passava despercebido. Eu diria para algumas pessoas: trabalhe com uma agenda, não tem o hábito de usar uma agenda, use uma agenda, né? Anota tudo, algo foi passado, anota, guarda, porque essa ideia de eu esqueci, eu não sabia, só passa uma coisa: falta de comprometimento, de foco, inclusive, de foco. 3 vezes por dia ele se ajoelhava, orava, agradecendo a Deus. E ele foi fazer a mesma coisa quando soube do decreto. Quando ele soube que algo foi trabalhado nas suas costas, aquilo era uma injustiça, era uma perseguição. Aqueles presidentes e príncipes foram, né, dizendo que todos os supervisores reais, prefeitos, sátrapas, como se o Daniel inclusive estivesse de acordo com aquilo. Eles foram e levaram ao rei como se todos estivessem de acordo com aquele decreto. Então estavam todos ali unidos, né, conspirando, criando aquela situação para atingir, para afetar o Daniel. E o Daniel, quando soube, foi para o quarto, para a casa dele, para o seu quarto, no andar de cima. Observe os detalhes, inclusive, né? Ele não foi para qualquer lugar, ele foi para a casa dele, no seu quarto, no andar de cima. Tinha um lugar, tinha um espaço ali, que era o seu espaço de guerra, o seu espaço de oração. Nós falamos outro dia ainda, você pode orar em qualquer lugar, mas os apóstolos, por exemplo, sempre que chegavam numa cidade, procuravam um lugar de oração, então nós temos que ter aquele lugar, né, especial, específico, onde eu falo com Deus, busco a Deus, é o meu espaço, né? Quem já assistiu aquele Quarto de Guerra, é muito interessante, quando o sujeito vai comprar lá a casa da senhora, né, que era um pastor também, se eu me recordo bem, era um pastor que vai comprar a casa da senhora, e ele entra no quarto, ele sente algo diferente,
Lembra dessa parte do filme? Ele entra, ele sai, depois entra de novo. Não, tem alguma coisa diferente aqui. Era onde a mulher, né, se reservava com Deus. E ali Deus se manifestava. Né? Então, nós precisamos. A igreja é esse lugar. Mas você também tem que ter na sua casa o seu canto, o seu lugarzinho ali que você ora, que você fala com Deus. E ele foi agradecer a Deus. Quando a Bíblia diz em tudo dai graças, dê graças também quando estiverem armando nas suas costas, quando estiverem criando uma situação nas suas costas, porque foi isso que Daniel fez. E sabe por que ele fez isso? Quando uma pessoa entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ela para de enxergar problema como problema e enxerga problema como uma oportunidade de crescimento. Se uma pessoa realmente entende que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, ele já tem uma resposta diferente. Ele já tem uma resposta positiva aos problemas, aos acontecimentos. Aquilo que se levanta com o intuito de prejudicar, chega com o intuito de prejudicar, mas como ele ama a Deus, né, e ele sabe o que ele está plantando, ele não sabe como, mas ele sabe que aquilo vai terminar de forma favorável. Ele não sabe como, mas aquilo no final irá favorecê-lo. Então ele já agradece até mesmo por injustiças, situações, né, injustas que se levantam, injustas, porque aquilo vem só para te promover, mostrar que Deus é com você, e foi o que aconteceu. Então aqueles homens foram investigar, e encontraram Daniel orando. Esse é outro ponto que eu não posso deixar passar, né? Eles fizeram esse decreto, dizendo que por 30 dias, ninguém podia se curvar e orar, né, a nenhum outro Deus, a não ser o rei, porque eles tinham certeza que o Daniel não faria concessão. O Daniel não faria. Tão logo o rei aprovou, eles já correram para investigar, já correram para a casa do Daniel, porque eles tinham certeza, Daniel, ele não vai fazer uma concessão. Daniel é um sujeito de princípios, de valores bem definidos. Então, isso para mim é muito tocante. Será que as pessoas ao meu redor sabem que a minha fé é inegociável? Que aconteça o que acontecer, eu não vou quebrar princípios, ignorar, passar por cima do que é certo? Que aconteça o que acontecer, a minha escolha será por Deus? Será que as pessoas que convivem comigo têm essa certeza a meu respeito? Não, o fulano lá pode tudo acontecer, mas ele não nega a fé. Ele pode estar sob forte pressão, ameaça de morte, mas ele não vai se curvar, ele não nega a fé. Os inimigos sabiam, aqueles que conspiraram contra ele, conspiraram justamente porque sabiam, só assim que nós vamos pegar. Dessa maneira nós vamos conseguir pegar ele, porque ele não nega a sua fé. Ele não nega. Encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus, e foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados, olha só,
como as pessoas são, né? A inveja é uma desgraça. O sujeito já não era mais um exilado, já era, né, da elite, né? Mas eles queriam diminuir o Daniel. Eles tinham inveja. Quando uma pessoa tem inveja de alguém, tenta diminuir essa pessoa, como Eliabe fez com Davi, né? Quando ele se sente ameaçado, intimidado por alguém, ele tenta diminuir, expor, ridicularizar, né? Menosprezar. Então, se referiram a Daniel como um exilado, mas ele já não era mais um exilado só, ele era um homem de importância. Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Ali ele viu que era uma conspiração, né? Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Deve ter buscado alguma brecha na lei, mas não tinha, né? Era uma lei irrevogável. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve, diga comigo, continuamente. Então, é o que nós sempre batemos, né? Continuismo, uma fé consistente, né? Estável, contínua, é o que você faz diariamente, todos os dias, que vai te levar a uma grande construção. Pessoas, esse tipo de gente que ora tá, ora não tá, vem num propósito, tem um propósito pode observar, esse tipo de gente, ele pode até ter uma vitória aqui e ali, né? Mas uma vida vitoriosa você só vai encontrar nessas pessoas que entra ano, sai ano, elas estão em Deus, elas não perdem propósito, elas estão todos os domingos na igreja, elas são comprometidas com o reino. É só você olhar esses testemunhos dos destinos curados, pessoas que estão há 10 anos, pessoas que estão há 20 anos na igreja, né? Anos plantando no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Não é aquele tipo de gente que começa e para, não, são aquelas pessoas que quando assumem um compromisso, assim, dali para mais, não para menos. Essas pessoas Deus ergue, Deus levanta. Então, o rei disse, né, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com suas mulheres e os seus filhos.
E antes de chegarem ao fundo, você vê que coisa terrível, né? Conspiraram contra o inocente, contra o homem de Deus. Olha que desgraça pegaram para a vida deles. Não só eles sofreram as consequências disso, mas toda a família pereceu. Mulheres, filhos, todos foram lançados na cova. Então eu sempre falo, quer arrumar problema para a sua vida, se meta com quem é de Deus. Toca no ungido. Por isso que Davi disse, que Deus me livre de tocar no ungido do Senhor. E ele se referia ao Saul. Nós temos que ter esse entendimento claro. Saul, àquela altura, já era um perdido, um endemoniado. Entendeu? Era um endemoniado, já não tinha mais o Espírito de Deus, mas tinha recebido o óleo na cabeça. Como a bispa disse, ele não valorizava. Ele não valorizou o que ele recebeu de Deus. Mas Davi tinha consciência, Deus ungiu. Ele tem óleo na cabeça. Se ele não honra isso, eu vou honrar. Está entendendo ou não, pessoal? Ele não honra, ele não dá valor, mas eu sei, e eu vou honrar. O óleo que ele recebeu, o óleo que eu recebi, eu não vou tocar nele, eu não vou pegar maldição para a minha vida, né? Porque eu sei que aquele que toca, ai, diz a Bíblia, ai daqueles que tocam nos meus ungidos. Então, não pegue problema para a sua vida. Está aqui um exemplo claro das terríveis consequências de você mexer com quem é de Deus. Aquilo volta e volta com uma violência contra você. Entendeu? Eles pagaram com a vida, não só deles, mas com a vida de toda a família. Os filhos pereceram pelas atitudes injustas, né, perversas dos pais. Foram atirados, né, na cova dos leões, junto com suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então, Daniel não foi devorado porque os leões estavam né, de barriga cheia, não, é porque Deus fechou a boca, porque quando aqueles que conspiraram contra ele foram lançados, nem chegaram no fundo da cova, antes mesmo de chegarem ao fundo, seus ossos já estavam estraçalhados, foram devorados. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Quer dizer, que aquilo só o favoreceu. Aquela conspiração contribuiu para mais uma promoção. Ele só foi beneficiado, honrado com toda essa conspiração feita contra ele. Aquilo não o prejudicou em nada. Deus foi com ele, Deus livrou, Deus o guardou, Deus esteve com ele na cova, né? Aquela expressão não pode perder o impacto, a força, né, no nosso coração. Muitas vezes Deus não nos livra da cova, mas nos livra na cova, não nos livra da fornalha, mas nos livra na fornalha.
né? Nem de todas as coisas o Senhor nos livra, Ele permite que a gente passe, para que todos vejam, para que muitos vejam a glória do Senhor. E esse rei pôde ver, e através do testemunho de fé que Daniel deu, um decreto foi emitido pelo rei, dizendo, né, que todos os homens deveriam temer e reverenciar o Deus de Daniel. Através do testemunho de Daniel, de fé do Daniel, ele impactou a vida daquele rei, que emitiu um decreto determinando que todos os homens temessem e reverenciassem o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo, Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel. Reverencie esse Deus, porque esse Deus é vivo, esse Deus é poderoso. Gente, isso é muito forte. Um rei, observe que ele fala, né, o seu Deus, não era o Deus dele, não era o Deus dele, né? Que o seu Deus te livre, Daniel. O seu, não era o Deus dele. Eu não sei se esse rei passou a crer, né? E servir unicamente, exclusivamente o Deus do Daniel, mas que ele passou a respeitar, por conta do comportamento, do testemunho de fé do Daniel. Isso está mais do que claro. Amém, gente? Então, podem até não abraçarem a minha fé, mas tem que respeitar, tem que admirar, entendeu? Tem que honrar, tem que temer esse Deus. E muitas vezes, a fé que eu apresento, o Deus que eu digo servir, não é temido, não é reverenciado, não porque ele é fraco, não porque não faz, mas porque não tem podido fazer na minha vida, não tem podido se manifestar na minha vida, porque falta da minha parte uma postura íntegra, honesta, fiel, irrepreensível, impecável, como a do Daniel. Está entendendo isso ou não, pessoal? Muitas vezes o crente não é bem visto, não é admirado, a sua fé não é respeitada, porque não representa. Ele mesmo não representa a fé que ele diz ter, o Deus que ele diz servir. Eu sirvo um Deus grande, eu sirvo um Deus poderoso, mas qual a resposta que eu dou? Quando armam contra mim, quando conspiram contra mim, quando algo chega, né, e tem potencial para me destruir, eu tenho essa reação que Daniel teve? Quando eu sofro uma pressão desse nível aqui, eu arrisco? Ou eu nego a minha fé? Eu arrisco perder tudo, perder a vida, perder sei lá o quê, mas não nego a minha fé? Ou já, né, faço uma concessãozinha, bom, é só 30 dias, 30 dias, acho que Deus vai entender, depois eu volto, tudo é normal, é só 30 dias, entendeu? Cuidado com isso, porque tem gente que certamente pensou, não, eu vou respeitar esse período de quarentena, depois eu volto, e a quarentena foi se esticando, entendeu? E vai e volta, e a pessoa não voltou mais, e se perdeu, não voltou mais, né? Para mim isso assim, se perdeu, mas não vê que se perdeu, esse é o pior. Se perdeu, mas não vê que se perdeu. Acha que por conta, né, da situação atual, né, há uma compreensão, não, Deus me entende, né, eu só não estou indo, não, já se acostumou. Alguns já até se convenceram, quer saber, eu busco a Deus na minha casa mesmo, melhor eu, né, você vê que Daniel foi para casa, orou com a janela aberta, não teve medo, não se escondeu,
A janela estava aberta para mostrar que ele estava pronto. Eu não vou esconder a minha fé. Eu não vou negar a minha fé. Orou com a janela aberta. Foi fácil ele ser pego dessa maneira. Foi fácil, né? Pegar o Daniel na sua fé, praticando a sua fé, isso não foi difícil. Difícil foi achar um defeito nele, entendeu? Difícil foi achar uma falta nele. Isso foi difícil. Isso foi impossível. Impossível. Tanto que cansaram de procurar e armar essa situação. Gente, se nós perseguirmos esse nível de fé, de integridade, de excelência, buscarmos esse mesmo espírito, não há como Deus não nos honrar. Nós temos que elevar o padrão. Nós temos que desejar esse padrão alto, que a palavra de Deus nos chama para viver. Nosso padrão não pode ser baixo. Eu não posso me acostumar e achar que é normal, dar minha palavra e não cumprir, marcar um compromisso e não cumprir, eu esqueci. Essas coisas mostram que o nosso padrão é baixo, que falta excelência. Falo coisas para Deus, falo coisas para as pessoas e depois não me importo se vou fazer, não vou fazer. Está entendendo ou não? Mas muitas vezes estamos lá, por que Deus não me abençoa? Por que Deus não me honra? Por que Deus não faz mais? Como eu estou lidando com aquilo que está nas minhas mãos? Que espírito reina em mim? Que espírito governa, dirige a minha vida? Havia um espírito em Daniel, e era o Espírito de Deus, o Espírito da excelência. Que espírito há em você? Que espírito governa a sua vida? Fique em pé, por gentileza. Pega o teu propósito. Coloca no seu coração, fecha os seus olhos. Deus tem muito para fazer, para confiar nas nossas mãos. Os planos e propósitos de Deus são grandiosos, mas nada vai acontecer só pela vontade, pelo querer de Deus. Deus quer nos abençoar. Ele quer muito nos honrar, nos abençoar. Mas a pergunta é: você quer ser abençoado? A pergunta que Jesus fez para o paralítico tinha sentido. Quando ele perguntou: você quer ser curado? Você realmente quer ser curado? Ele perguntou porque, sim, ele estava ali porque queria, mas sua atitude dizia que não, seu comportamento dizia que não. Ele estava ali ao redor daquele tanque, porque curas aconteciam naquele lugar. Havia o desejo, o interesse, mas não havia o empenho, o comprometimento, a entrega, o esforço. Ele queria, mas o comportamento dizia o contrário. Então as pessoas dizem: eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas nada do que eu desejo e almejo virá de graça. Nada. As promoções do Daniel era fruto
da sua integridade, do seu trabalho excelente, do seu alto nível de responsabilidade. Ele se destacou, ele não era comum, ele não era como os demais, ele fazia mais que os demais, e Jesus nos chama para esse padrão, quando diz: se alguém te pedir para andar 1 milha, vá com ele 2, quer dizer, nunca faça somente o que está sendo pedido, não faz só o que dá, não vai só até onde você julga que dá para ir, porque a própria ciência fala que quando uma pessoa diz que não aguenta mais, não suporta mais, eu já dei o melhor de mim, eu já fiz tudo que eu podia fazer, a ciência diz que ela só fez 40%, deu 40% do que poderia dar, ela tem muito mais para dar, tem mais fôlego lá, tem mais energia lá, ela tem condições de fazer mais. É que nós vivemos numa sociedade que busca a qualquer custo a facilidade. Vivemos num cristianismo onde se vende facilidades. Facilidades e facilidades. Todo dia tem alguém vendendo facilidade. Vem aqui porque eu vou orar por você e a sua vida vai mudar. Bom, que maravilha. Eu nem preciso orar, alguém vai orar por mim. Vem aqui porque eu vou impor as mãos sobre você e você vai ser curado. Vem aqui porque você vai tomar isso aqui, vai beber isso aqui, vai levar isso aqui, vai... Pronto. Então é só isso que eu tenho que fazer. Facilidades e facilidades são vendidas. Isso vai nos tornando pessoas fracas. Fracas, porque quando algo mais é exigido, não aguento, é demais para mim. Quando algo mais é requerido, a pessoa já larga a mão, já abre mão, já desiste. Não, aí é demais. Não, isso eu não dou conta. Não, isso é demais para mim. É o padrão de muita gente, fazer o que dá, e só até ali. Você acha mesmo que somente vocês deveriam estar aqui nesta reunião? Estamos num propósito. Tivemos um número até razoável pela manhã, mas muitos deveriam estar aqui agora. E por que não estão? Cada um tem o seu argumento, a sua desculpa. Será que estão dando o que Deus exige, o próprio sonho da pessoa exige? Porque quanto mais eu desejar, quanto mais você desejar, quanto mais quiser subir, mais também lhe será exigido, mais lhe será cobrado. Você tem que saber que tipo de vida, de resultado você quer, e conscientizar-se do preço. Uma casa de 2 cômodos tem um preço. Uma casa com 3 quartos, 5 suítes tem outro preço. Piscina, área gourmet e tudo mais tem outro preço. Eu quero isso. Está disposto a pagar o preço? Senhor meu Deus, eu oro nesse momento pedindo que fale mais aos nossos corações, que abra nossa mente,
que nos desperte, meu Deus, que tire as escamas dos nossos olhos, que nos chacoalhe através da sua palavra, que nos mova, Senhor, que nos desperte, meu Pai, porque nós não podemos viver uma ilusão. Fé não é fantasia, fé, Senhor, não é fantasia, e há muitas pessoas que vivem mais uma fantasia, uma ilusão, do que uma fé viva. Diz que crê, diz que quer, diz que o Senhor é tudo, por exemplo, mas sob uma pressão como essa que Daniel sofreu, não hesita em fazer concessões. Quantos, meu Pai, que quando decretos e decretos foram emitidos, se intimidaram, se acovardaram, recuaram, deram passos para trás, quando deveriam mostrar resiliência, uma fé convicta. Não, Senhor, se intimidaram, se acovardaram, e até hoje estão intimidados e acovardados. Senhor, é por isso que o Senhor não tem podido fazer mais. O Senhor não mudou, mas o esfriamento, com o multiplicar da iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Muitos estão, meu Deus, já cedendo para a apostasia, crendo em mentiras, se convencendo de mentiras, transformando o errado em certo, o certo em errado, aderindo cada vez mais o padrão, o sistema desse mundo. Nos guarda disso, Senhor. Nos guarda, meu Pai, de sermos cristãos meia boca, medíocres. Nos guarda, Senhor. Nós queremos esse espírito do Daniel. Nós queremos, meu Pai, essa fé convicta, essa paixão, meu Deus, pelo Senhor, que Daniel tinha. Senhor, nós queremos esse mesmo espírito excelente. Nós queremos, meu Deus, que as pessoas, ao olharem para nós, tenham esta mesma certeza e convicção. Aí está um homem de Deus que não se curva, aí está uma mulher de Deus que não se curva, não se vende, não negocia seus valores, não baixa a cabeça por nada. Deus, que o mundo possa olhar para nós e enxergar isso, meu Pai, enxergar uma pessoa íntegra, irrepreensível, uma pessoa que não se vende, que não se curva, que não abre mão da fé por nada, que prefere ir para a cova, mas não faz concessões. Oh, meu Deus, nos ajuda a darmos verdadeiro testemunho da nossa fé. Nos ajuda, Senhor. Talvez muitos de nós, eu falo por mim, eu não estou longe desse nível de fé, eu estou longe, eu preciso de ajuda. Eu preciso da sua ajuda, eu peço ajuda a cada um aqui crescer, Senhor, crescer, evoluir, que ninguém saia desse culto para ser a mesma pessoa, continuar pensando, agindo, vivendo da mesma maneira, mas que haja mesmo um despertar, um mover, que essa palavra esteja movendo cada um internamente, a uma entrega maior, a um comprometimento maior. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, Senhor. Eu oro pelos projetos de conquistas, eu oro por cada sonho que foi projetado, eu oro, meu Deus, e peço que materialize as vitórias do teu povo, meu Deus, que derrame a tua unção agora. O Senhor, como disse aquele rei ímpio, o Senhor livra e salva, faz sinais e maravilhas. Esse é o Senhor é grande e forte, o Senhor é poderoso, o Senhor tem poder para curar, para libertar, para restaurar, para fazer maravilhas, para operar milagres. Eu não sei o que ela precisa, mas eu te peço agora, Deus, opera, fecha a boca dos leões,
justifica essa pessoa, cura o enfermo, devolva a saúde, meu Pai, para essa pessoa que se encontra doente, enferma, do corpo, da alma, restaura agora a saúde dela, faz maravilhas, meu Deus, deixa evidente a tua glória e o teu poder nas nossas vidas, na vida do teu povo, em nome de Jesus. Como aquele rei pôde ver que o Senhor era com Daniel, que as pessoas possam ver que o Senhor é conosco, que quem olhar para a vida financeira, quem olhar para a família, quem olhar para o casamento, quem olhar, meu Deus, para a saúde dessa pessoa, quem olhar para a vida dela, possa enxergar a grandeza do Senhor, possa enxergar, meu Pai, o Senhor presente na vida dela, através de feitos, sinais, maravilhas, milagres, em nome de Jesus. Eu abençoo a cada um agora, Senhor, e eu profetizo, meu Pai, que todos que estão aqui, meu Deus, possuam, meu Deus, estão sendo possuídos hoje por esse Espírito excelente e não serão mais os mesmos, em nome do Senhor Jesus. E se havia faltas, falhas, não haverá mais, negligência não haverá mais, displicência não haverá mais. Que saia daqui, Senhor, um povo que te representa, meu Pai, que vive aqui na terra, meu Deus, segundo o padrão do céu, porque o Senhor nos ensinou a orar o Pai Nosso, dizendo: seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Então que como acontece no céu, aconteça na minha vida, na vida dessa pessoa, meu Deus, que o teu povo aqui viva nesse mundo ímpio, pagão, segundo o padrão do céu, Senhor, em nome de Jesus, é o que eu peço. Eu abençoo a todos, concordo com a vitória de cada um e ligo na terra para ser ligada nos céus agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém.